na sede da Seccional Catarinense, num dia muito importante, num dia marcante, para celebrar os 30 anos da nossa Escola Superior da Advocacia da OAB Santa Catarina. E temos hoje conosco, além dos companheiros aqui de ordem, uma plateia virtual muito seleta, a quem agradeço desde já pela disponibilidade e pela presença. Começamos pelo nosso ministro Sepúlveda Pertence. Ministro, uma enorme honra tê-lo aqui conosco, nosso primeiro professor da Escola Superior de Advocacia, enorme satisfação tê-lo aqui conosco, né, ministro? Sentimos muito honrados com a sua presença no dia de hoje. O meu amigo, irmão, presidente da OAB Nacional, membro honorário vitalício, Marcos Vinícius Furtado Coelho, também que nos honra com a presença nesta noite para compartilhar o seu conhecimento em direito constitucional. Uma saudação muito especial ao nosso diretor-geral da ESA Nacional, Dr. Rony Duarte, que está sempre incentivando o ensino jurídico a nível nacional. Uma enorme honra também, conselheiro federal da OAB, estar aqui conosco, presente no dia de hoje. Temos o nosso desembargador, João Henrique Blasi, desembargador pelo 5º Constitucional, e representando aqui Dr. Paulo Blasi, que foi o presidente da seccional que, à época, fundou a nossa Escola Superior de Advocacia. Uma enorme satisfação ter também os nossos homenageados no dia de hoje. E eu começo pela doutora Adriana Lenze Maia, filha do desembargador Carlos Alberto Silveira Lenze, que foi também presidente desta seccional e foi o primeiro diretor da Escola Superior de Advocacia. Também participando virtualmente, uma grande saudação ao nosso professor César Luiz Passo, também diretor da casa e que hoje palestrará junto com o ministro Sepúlveda Pertence e com o Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. Saudar também Dr. Márcio Luiz Fogaça Vicari, também diretor dessa casa, presente virtualmente no dia de hoje. E agora, os que estão aqui presentes. E peço uma grande consideração, porque todos eles se deslocaram num período de pandemia, colocando as suas máscaras, estando com seus EPIs, e faço uma saudação aqui aos nossos ex-diretores da ESA, Dr. Rafael Petef da Silva, Dr. Eduardo de Avelar Lamy e o Dr. Pedro Miranda de Oliveira. Compõe também essa mesa, aqui no dia de hoje, virtualmente, presencialmente, a nossa presidente da Caixa de Assistência, doutora Cláudia da Silva Prudêncio. Também compõem aqui essa seleta plateia que estão aqui hoje e, por uma questão, obviamente, de segurança sanitária, não podem estar aqui conosco, mas estão aqui nos assistindo. Doutor Paulo Brincas, ex-presidente dessa casa e conselheiro federal. Nosso ministro das Finanças, Juliano Mandelli, e doutora Isabela Medeiros, vice-diretora da nossa Escola Superior de Advocacia. Quero também saudar a nossa plateia que está nos assistindo. Já temos agora mais de 100 pessoas assistindo o nosso evento de hoje, e faço uma saudação na pessoa dos meus diretores, que também estão em casa assistindo, ou nos seus escritórios. Nosso vice-presidente, Maurício Voz, nossa secretária-geral adjunta, Luciane Mortari, nosso secretário-geral, Eduardo Melo. Saúdo todos os nossos conselheiros federais, na pessoa do nosso José Sérgio Cristóvão, que foi vice-diretor da escola na gestão 2013 e 2015. Nossa conselheira estadual e vice-diretora da escola no período de 2001 a 2009, doutora Helena Pizzica. Nossos diretores da ESA, hoje aqui presente, secretário-geral, doutor André Janes, nossa diretora do Núcleo de Direito Civil, doutora Fernanda Cel, nosso diretor do Núcleo de Prática Penal, Juliano Keller, nosso diretor do Núcleo de Direito Previdenciário, doutor Tiago Martinelli Veiga, nosso diretor do Núcleo de Direito Trabalhista, doutor Rodrigo Bayer, e nosso diretor do Núcleo de Direito de Família, Jorge da Rosa Filho, e o nosso diretor de Núcleo de Direito Público, doutor Felipe Bozelli, e, enfim, o diretor do Núcleo de Ética Profissional, doutor Ricardo José da Rosa. Saudação a todos vocês. Quero dizer que é uma enorme satisfação estar nesta noite. E como hoje é o dia da nossa Escola Superior de Advocacia, eu
vou transmitir a presidência dos trabalhos ao nosso diretor-geral da ESA, a quem saúdo, Marcos Vinícius Motter Borges, que tem feito um belo trabalho, trazendo a ESA para a modernidade nesse período de pandemia. Então, Marcos, fica com você a condução dos trabalhos e uma honra estar aqui ao seu lado. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Eu, na pessoa do nosso presidente, eu cumprimento a todos os nossos colegas de OAB que estão aqui presencialmente e também cumprimento aí de forma virtual aqueles que estão nos acompanhando por essa transmissão no canal do YouTube. Até para ser breve, que as cerimônias virtuais, né, é importante que elas sejam mais breves ainda, eu faço esse cumprimento de todo mundo na pessoa do nosso presidente Rafael. Nós temos aqui, para comemorar esses 30 anos da nossa querida Escola Superior de Advocacia, um breve texto que traz algumas passagens da ESA ao longo dos 30 anos. A Escola Superior de Advocacia foi criada em 5 de julho de 1990, pela Resolução 03/90, assinada pelo presidente da seccional, Paulo Henrique Blasi, e contou com o advogado Carlos Alberto Silveira Lenzi como primeiro coordenador geral, nomeado pela Resolução 04 de 90 pela diretoria. A instalação da escola e a aula inaugural ocorreram dia 31 de agosto de 1990, com a palestra do hoje palestrante também, nosso ministro Sepúlveda Pertence. No segundo mandato do presidente Amaury João Ferreira, a escola teve um choque de gestão, quando nomeado como coordenador o professor César Luiz Passold, que permaneceu à frente da escola de 1993 até o ano 2000. Posteriormente, com a reforma do regimento interno da seccional, o cargo de coordenador geral da ESA passou a ser denominado de diretor-geral da ESA. Em 11 de setembro de 1998, foi aprovado pelo Conselho Pleno da OAB o primeiro regimento interno da ESA, sob a presidência da seccional do advogado Jefferson Luiz Cravichichin. Em 18 de setembro, o regimento interno foi assinado, contendo em seu artigo 3º a criação do cargo de vice-diretor, para a qual foi nomeado o advogado Márcio Luiz Fogaça Vicari. Na sequência, o advogado Márcio Luiz Fogaça Vicari, em 2001, assumiu a direção geral, tendo como vice-diretora Helena Pascoal Pizzica, até o ano de 2009. Em 2010, a direção da escola contou com o advogado Rafael PTF da Silva como diretor-geral e Marcos Vinícius Motter Borges como vice-diretor. Na gestão seguinte, Eduardo de Avelar Lamy assumiu a direção junto com o advogado José Sérgio da Silva Cristóvão. A Portaria 01 de 2016 nomeou como diretor-geral o Dr. Pedro Miranda de Oliveira, que teve como vice-diretora Isabela Pinheiro Medeiros. Dia 11 de dezembro, o presidente da seccional, Paulo Marcondes Brincas, homenageou o ex-presidente Aloysio Blasi ao dar o seu nome para a escola, para a sala de aula da ESA existente aqui na seccional. Nesses 30 anos, é muito importante destacar, a ESA teve, além de todos esses advogados e advogadas como diretores, a ESA teve um corpo de colaboradores muito importante. E a gente faz questão de nominar cada um desses colaboradores que já passou pela Escola Superior de Advocacia. Elza Galdino, Ládia Ana Cel, Alaide Pedrini, Andréa Soares, Arthur Cardoso, Eduardo Machado, Eurico Quirino, Thaís Andréa Benim, Vanessa Bugs, Renata Becker Gomes, Rejane Leite, Tamires da Rosa Silva, Mariane Rodrigues e Júlia Knaben. Então, essa é uma breve passagem, uma breve história dessa passagem desses diretores gerais pela Escola Superior de Advocacia, né, destacando também os colaboradores que ajudaram a construir a nossa escola. Agora a gente vai passar por um momento muito especial, que é a homenagem a cada um desses diretores, né? Esses diretores receberam, em suas respectivas casas, placas de homenagem, né, placas que simbolizam a homenagem da Escola Superior da Advocacia, da OAB de Santa Catarina, pelas suas respectivas gestões em suas respectivas épocas. Então, eu vou passar aqui, como se estivéssemos presencialmente numa forma de entrega da placa, eu vou passar aqui a nominata dos nossos ex-diretores,
E eu gostaria que, por favor, ao chamá-los, nós vamos abrir o microfone, eu gostaria que cada um deles, se possível, levantasse e mostrasse para o nosso público a placa, e também estaremos abrindo o microfone para uma brevíssima saudação de cada um dos nossos diretores. Então, começando, Adriana Lenzi Maia, filha do desembargador, representando seu pai, filha do professor, do primeiro coordenador da ESA, representando seu pai, Carlos Alberto Silveira Lenzi, que foi o diretor entre 1989 e 1991. Se a senhora quiser fazer um breve agradecimento, por favor, o microfone está aberto. Tá certo. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar, na pessoa do presidente Rafael de Assis Orne, e agradecer essa homenagem em nome do meu pai, sabendo o quanto que a sua trajetória profissional, ela sempre esteve vinculada à longa militância na OAB estadual e posteriormente na OAB também nacional, e o orgulho que ele sempre demonstrou de sua instituição de origem. Eu tenho certeza que receber essa placa teria sido muito importante para ele. Obrigada. Nós que agradecemos. Se não fosse o professor Carlos Alberto Silveira Lenzi, nada disso não estaríamos aqui hoje. Passo a chamar agora o professor César Luiz Passold. Gestões 93 a 95, 95 a 97 e 98 até o ano 2000. Professor César, o microfone está aberto, se o senhor quiser fazer uma breve saudação. Pois não, presidente, muito obrigado. Diretor-geral, muito obrigado. Saúdo a todos, professor, ministro Sepúlveda, e através dele a todos os presentes, aos advogados. Quero dizer que é uma grande honra para mim receber esta homenagem. Eu quero dividir com as já nominadas, mas duas que trabalharam comigo nesse tempo, Elza Galdino, que ajudou na implantação, e Ládia Ana Cel, que esteve comigo até o fim das minhas gestões, e agradecer aos primeiros professores, o ministro Sepúlveda, em seguida o professor Dr. Clóvis de Souto Goulart, que, em memória, menciono e homenageio aqui hoje, através da neta dele, a nossa querida conselheira Fernanda Cel. E também homenageio, que acho importantíssimo, mencionar aqui o nosso terceiro professor, historicamente, o hoje advogado Humberto Grilo, ex-desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Com essas homenagens, senhor presidente, meu querido Rafael Orne, eu agradeço mais uma vez, reforço a minha gratidão pelo carinho que é demonstrado pela OAB, pela ESA, à minha pessoa nesta noite. Muito obrigado. Muito obrigado, professor César. Professor Márcio Luiz Fogaça Vicari. Gestões 2001 a 2003, 2004 a 2006, 2007 a 2009. Professor Márcio, o microfone está aberto, se o senhor quiser fazer uma breve consideração. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do presidente, Rafael Orne, e do diretor-geral da escola, Marcos Vinícius Motter Borges, cumprimentar o ministro Sepúlveda Pertence, que foi escolhido com muita sabedoria pelo presidente e pelo diretor-geral da escola para retornar à ESA depois de 30 anos e proferir mais uma aula magna. Foram muitos anos de trabalho na escola, primeiro como vice-diretor do professor César Pazzo, depois como diretor-geral, sucedido que fui pelo meu amigo, professor Rafael Petef, todos, indistintamente os dirigentes da escola, sempre dedicados à cultura jurídica, ao aperfeiçoamento do ensino do direito, e eu tenho certeza que essa homenagem muito bem-vinda, muito oportuna, e eu tive a ocasião de cumprimentar o presidente Rafael Orne quando ele gentilmente me ligou para me fazer o convite, pela sabedoria de sua excelência em realizar um evento dessa magnitude, em homenagem a todas essas pessoas que deram o seu esforço e o seu talento para que a ESA fosse
uma instituição de muito valor para a OAB, para a advocacia e para a cultura jurídica. Muito obrigado pela homenagem. Rafael Petef da Silva, gestão 2010 a 2012. Fala comigo, presidente. Muito obrigado. Bom, muito boa noite a todos. Eu cumprimento aqueles que estão aqui presencialmente e também os que nos ouvem de maneira remota, na pessoa do presidente Rafael Warner, e agradeço de maneira muito efusiva, Rafael, pela gentileza do ato, realmente uma homenagem muito bonita. Eu gostaria de secundar aqui as palavras do professor César Pazzo, do professor Márcio, pela sabedoria e por um gesto tão oportuno nesses 30 anos. Eu, de maneira assim, muito rápida, gostaria de dizer que o meu trabalho aqui na ESA foi um trabalho, num primeiro momento, eu acho que muito facilitado, porque eu tive a sorte de suceder um trabalho de grande excelência, né, que foi gestado pelo professor Pazzo, e depois a continuidade que o Márcio Vicari deu nessas várias gestões dele. Então, eu tive simplesmente um trabalho de tentar lançar algumas coisas novas, como o telepresencial, os congressos, pensar um pouco na pós-graduação, que, infelizmente, não tive tempo de implementar, mas que, felizmente, foi competentemente implementada depois pelo meu amigo Eduardo Lamy. E, na verdade, esse evento de hoje ele tem um toque adicional de carinho da minha parte, porque não apenas eu fui precedido por esses amigos, né, que eu gosto tanto, e que foram, inclusive, pessoas muito importantes quando eu me radiquei em Florianópolis, há exatos 20 anos atrás, mas também por ter sido sucedido por amigos que eu prezo tanto, como foi o Lamy, depois, na sequência, veio o Pedrinho, e agora, de maneira muito competente, muito dinâmica, aliás, uma competência, um dinamismo que ele já mostrava como meu vice, agora o Marcos Vinícius. Então, de fato, foi uma cerimônia muito oportuna e pela qual eu renovo meus agradecimentos ao Rafael, meu amigo Rafael, e ao Marcos, que tiveram essa feliz lembrança de lembrar os 30 anos da ESA. Queria também cumprimentar não apenas o ministro, mas também renovar os meus agradecimentos à gentil acolhida que o meu amigo Rony Duarte fez em Recife, em 2011, para todos os diretores. Foi um dos momentos mais interessantes também da minha gestão. Queria, então, deixar também esse abraço ao Rony. Muito obrigado. Professor Eduardo de Avelar Lamy, gestão 2013 a 2015. Bem, senhor presidente, uma alegria fazer parte desse evento. Diretor Marcos Vinícius, uma alegria estar aqui também. Ministro Sepúlveda Pertence, mais uma aula sua, certamente uma aula brilhante. Eu que sou um fã seu, ministro, é uma alegria fazer parte desse evento, porque a Escola da Advocacia é um orgulho para nós, advogados de Santa Catarina. Eu me lembro que, certa vez, eu fiz parte de um evento e nós tínhamos que dar a qualificação. Cada um de nós dizia de onde é que vinha, o que fazia, aquela coisa toda. E era um evento da OAB. E eu cheguei a um momento que eu disse, eu sou professor da Escola da Advocacia, eu acho que é isso que eu quero dizer para vocês, eu não tenho outra discussão para poder trazer. E aí o pessoal parou de ficar fazendo isso e só vamos entrar em outras discussões em vez de ficar falando do nosso currículo. Então, eu diria que ter sido diretor da Escola da Advocacia, para mim, foi um orgulho muito grande, uma alegria. Nós, como disse o Rafael, tivemos uma série de iniciativas muito interessantes, e eu vejo que algumas delas perduraram bastante, né? E eu fico muito feliz porque as gestões posteriores foram apenas melhorando a escola, né? É muito triste quando a gente vê um esforço ficar pelo caminho. Na verdade, foi o contrário. A escola foi florescendo, foi fazendo eventos grandiosos com o Pedro, foi cada vez mais se organizando também administrativamente, né? Hoje,
Com o Marcos, a escola se desenvolveu de uma forma maravilhosa, a TV ESA é uma iniciativa sensacional. Também a atuação de todo o corpo, né? A vice-presidência, inclusive, da Isabela, é uma atuação também muito atenta por parte de todos aqueles que fazem parte da escola. E eu quero agradecer, primeiro, a homenagem, depois dizer que a simples realização desse evento já é algo muito especial, porque é uma lembrança de todos os professores e de todos os seus diretores, independentemente do formato ideológico, independentemente da posição que cada um de nós possui dentro da organização, e, acima de tudo, uma discussão que está sendo feita e uma homenagem que está sendo feita mesmo em tempos de pandemia, mesmo nesse momento de dificuldade que todos nós vivemos, da maneira como se pode fazer, se está fazendo um evento que hoje tem a participação de um número bastante significativo de pessoas não apenas aqui presencialmente, mas também de casa. Então, muito obrigado pela atenção. Professor Pedro Miranda de Oliveira, gestão 2016 a 2018. Boa noite a todos. Eu inicio cumprimentando todos os membros desta mesa, na pessoa do nosso presidente Rafael Warne, e cumprimento virtualmente os que estão nos vendo na pessoa do presidente da Escola Superior da Advocacia Nacional, meu querido amigo Rony Proz Duarte. Hoje é um dia de alegria e, para mim, particularmente, quando fui nomeado diretor-geral da escola, e quem me nomeou está aqui, meu querido amigo Paulo Brincas, dizer da satisfação minha na época, porque assumir a ESA naquela época era um desafio muito grande, suceder o professor Eduardo Lamy. A ESA, eu percebo que cada diretor, não é? Hoje, à tarde, antes de vir para cá, estava pensando o que marcou cada gestão, e acho que cada gestão deixou a sua marca, deixou o seu legado. Era um período de transformação da ESA, né? Um agradecimento especial, muito especial aqui à Thaís, que esteve comigo nesses 3 anos, me suportou esses 3 anos, e não deve ser fácil, enfim. Mas a gente fez muita coisa, né? E eu estava pensando naquele período que a gente fez, a Isabela estava junto comigo também na escola. Acho que esses 3 anos, 2016 a 2018, esses anos ficaram marcados por uma forte interiorização da ESA. A gente teve em todas as subseções, em todos os anos, a gente fez mais de 200 cursos presenciais, uns números muito significativos naquela época, e a gente conseguiu dar continuidade aí com os congressos, desde a época do meu querido amigo Rafael Petef, depois do professor Eduardo Lamy. A gente teve uma questão muito facilitadora de trabalho também, porque o advento do novo CPC fez com que a ESA talvez nunca tivesse sido procurada tanto como naquele período, porque, de fato, é uma lei que mexeu com toda a advocacia. E depois da TV ESA, né, é um período de transformação. Eu acho que uma ESA presencial a gente pegou e tentou transformar um pouco. Hoje eu vejo, nesses primeiro ano de gestão do Marcos, aí, como a ESA se transformou, e hoje é uma ESA muito mais digital, e talvez esse período de pandemia aí tenha, inclusive, nos obrigado, né, ainda mais à transformação. Então, o meu agradecimento por estar aqui hoje, é uma satisfação ter recebido essa homenagem. Vida longa à Escola Superior da Advocacia. Obrigado à saudação de cada um dos nossos ex-diretores. E agora, para concluir a nossa cerimônia, antes de ouvir as palavras do professor Sepúlveda Pertence, passaria a palavra aqui para algumas autoridades para fazer a sua saudação. De início, eu passo a palavra ao desembargador João Henrique Blasi, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nesse ato representando o ex-presidente da seccional, Dr. Paulo Henrique Blasi. Por favor, desembargador. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Rafael Warne, e, em seu nome, os integrantes do corpo diretivo da seccional catarinense da OAB, os ex-dirigentes da Escola Superior da Advocacia, e cumprimento aqueles que participam da mesa virtual. Hoje, uma constante em tempos estranhos dessa pandemia que nos assola. Cumprimento, então, a doutora Adriana Lenzi, o doutor Rony Duarte, o doutor Márcio Vicari, o doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, ex-presidente do Conselho Federal da OAB, o professor doutor César Luiz Passos e, por fim, o ministro José Paulo Sepúlveda Pertence.
Eu costumo dizer, e quero aqui agora enfatizar, que participar de eventos da OAB tem para mim sempre o sabor do reencontro. Eis que tive a subida honra de ser conselheiro seccional por alguns mandatos e também conselheiro federal desta notável instituição, invariável protagonista e infatigável defensora do Estado Democrático de Direito, bastião diuturno da resistência ao arbítrio. Agradeço ao presidente Rafael Horne pela distinção do convite, que homenageia meu pai, Paulo Henrique Blasi, presidente em cuja gestão, no já recuado ano de 1990, veio a ser criada a Escola Superior da Advocacia em nosso Estado. Foi determinante para a criação da escola a longa vivência docente de Paulo Henrique Blasi, que imaginou reunir no mesmo espaço suas duas grandes paixões, a advocacia e o ensino. Recorreu ele a outro advogado também professor, Carlos Alberto Silveira Arlense, a quem foi cometido o ático mistério de primeiro coordenador-geral da escola. Por terem convivido com o Dr. José Paulo Sepúlveda Pertence, no Conselho Federal da OAB, nos anos 80, e nutrirem por sua excelência elevado apreço e admiração, convidaram-no para ser o primeiro professor da escola. Ele mesmo que hoje, transcorridos 30 anos, haverá de nos brindar uma vez mais o fulgor da sua inteligência, recorrentemente demonstrada na trajetória de vida retilínea e ascendente, quer como Procurador-Geral da República, quer como Ministro e Presidente da Suprema Corte. Presidente Rafael Horne, agradeço pela homenagem e porque a aula magna de hoje versará sobre atualidades constitucionais. Concluo com a sempre atual assertiva de Pontes de Miranda, no sentido de que a interpretação constitucional deve ser feita com simpatia. Com antipatia não se interpreta, ataca-se. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador. Eu passo a palavra agora à presidente da CAASC, a doutora Cláudia da Silva Prudêncio. Boa noite a todos e a todas. Quero fazer um cumprimento especial ao nosso presidente, doutor Rafael de Assis Horne, e em seu nome toda a sua diretoria. Quero fazer um cumprimento especial ao meu eterno presidente desta casa, doutor Paulo Marcondes Brincas, doutora Isabela, nossa vice, diretora da escola, doutor Lami, doutor Pedro Miranda e o doutor o Marquinhos. Quero fazer um cumprimento e um agradecimento especial ao doutor Sepúlveda, Pertence, que está conosco hoje nesta casa, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, seja muito bem-vindo ao nosso estado de Santa Catarina. E a todos os homenageados aqui, eu quero fazer um cumprimento carinhoso, respeitoso, com muito amor, ao nosso querido professor Pazodi. Professor, quero que o senhor receba aqui a nossa homenagem por todo o trabalho que o senhor e todos que aqui hoje homenageados fizeram em prol da advocacia catarinense, trabalhando com a nossa Escola Superior da Advocacia. O Pedro Miranda, ele falou que estava pensando hoje no marco de cada gestão. Confesso a vocês que eu também estou em 20 anos no estado de Santa Catarina e presenciei várias delas que fizeram muito por nós. E por isso eu agradeço aqui e fico emocionada ao ver a doutora Adriana Lenze recebendo a homenagem do seu pai, que também deixo aqui meu cumprimento muito carinhoso. Rony, nós estamos com uma ESA no nosso Brasil, e aqui também tens o meu cumprimento carinhoso, para dizer que a nossa Escola Superior de Advocacia do estado de Santa Catarina está liderada por um time sensacional. Nós temos o Marquinhos hoje à frente, mas nós falaríamos de tantos outros que fizeram sucesso e que, por isso, ela é tão conhecida e tão respeitada. E se vocês me permitem de contar uma história, eu trabalharia lá na gestão, doutor Marcos Vinícius Coelho, quando o senhor assumiu a presidência nacional da OAB, e nós aqui com o doutor Túlio Cavalazzi Filho. Fizemos uma grande mudança, um paradigma dentro dessa nossa instituição. E aqui nós tivemos o doutor Lami, que fez um trabalho de inclusividade, podendo oportunizar a todos os nossos advogados que pudessem participar. E aí vem esse mestre, esse professor,
que sou apaixonada, que é o Dr. Paulo Marcondes Brincas, que assumiu uma gestão de uma simplicidade, de uma cumplicidade, de um carinho imenso a todos nós advogados e advogadas. E aí tivemos o Pedrinho Miranda, que muito bem aqui destacou o trabalho que foi feito da interiorização. Nós conseguimos levar por todo o nosso estado de Santa Catarina, nas 50 subseções, o conhecimento. E aí agora nós estamos na gestão do meu querido amigo, Dr. Rafael de Assis Roar, que muito cuidadoso, sempre, e podendo oportunizar cada vez mais a nossa advocacia, nós temos o Marquinhos. Eu acho que nós estamos falando de um trabalho, agora, que ele é virtual, mas a qualidade dos cursos, a qualidade dos professores, a qualidade dos eventos, só me faz ter, Petef, cada vez mais orgulho desse time que hoje aqui está. E quero falar agora como presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Santa Catarina, porque eu sou a fã número 1 da ESA. E agradeço aqui essas mulheres incríveis que fazem toda a diferença. Doutora Isabela Medeiros, doutora Fernanda Cel e a Tamires aqui, que é uma das nossas colaboradoras, que faz um trabalho sensacional. Obrigada, mulheres, por vocês fazerem o que fazem por nós. E quando nós estamos falando da Caixa, um dos nossos pilares da gestão, Brincas, você que é o nosso apoiador incondicional, um homem caixista, meu grande parceiro, de dizer que o nosso pilar número 1 é o conhecimento. Nós queríamos e queremos que o advogado, lá em Pinhalzinho, lá em Palmitos, lá em Sombrio, tenha a mesma oportunidade que o nosso advogado aqui da grande Florianópolis. E por isso, neste trabalho que estamos desenvolvendo, desde o dia 1º de janeiro de 2019, que é uma continuidade de um trabalho que vem do Tulo com tanto carinho, do Brincas com tanto carinho, nós conseguimos oportunizar congressos, cursos e palestras a valores muito acessíveis. Muito acessíveis. E quando a gente fala de valores acessíveis, professor Pazoldi, nós estamos falando de colegas que muitas vezes não têm condição de ir lá pagar um hotel, não têm condição de pegar um avião, não têm condição de ter palestrantes que hoje nós estamos trazendo aqui, Lami, de uma facilidade, de um alcance incrível. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer cada um de vocês que, nestes 30 anos, fizeram história na Escola Superior da Advocacia, mas dizer e agradecer a esse time que aí hoje está, liderado pelo meu presidente, Dr. Rafael de Assis Roar, o Marquinhos e todos que aqui estão. Então, eu queria terminar uma frase muito simples para quem me conhece, que diz o seguinte: pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento, que se sintam humildes. Sejamos humildes e aprendemos com a nossa humildade. Muito obrigada, presidente, pela oportunidade. E o meu boa noite a todos que estão nos assistindo, que mesmo de forma virtual, recebam o meu carinho em todos. Obrigada. Gostaria de passar a palavra agora ao diretor-geral da Escola Superior da Advocacia Nacional, o doutor Rony Duarte. Cumprimentar o presidente Rafael Horn. Queria lhe dirigir os especiais cumprimentos e as felicitações. Eu tenho testemunhado a grandeza da ESA catarinense. Ano passado, a ESA de Santa Catarina promoveu o maior evento que eu assisti nos últimos tempos, pré-pandêmicos. Foram 3.200 pessoas num evento organizado pelo Pedro Miranda. Então fica aqui esse registro de felicitação. Eu queria cumprimentar meu querido amigo, o sempre presidente do Conselho Nacional, Conselho Federal da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Queria cumprimentar também o ministro Sepúlveda Pertence. Uma triste coincidência, ministro, eu ouvi muito seu nome nas últimas semanas. Tenho falado com Nora, viúva do saudosíssimo professor Otávio Lobo, ex-presidente da nossa seccional, que foi levado pela Covid, e queria, inclusive, compartilhar aqui em primeira mão
uma homenagem que o professor Otávio Lobo receberá. Nós estamos organizando a ESA Nacional, Conselho Federal da OAB, sob a coordenação científica do Marcos Vinícius Furtado Coelho, um grande evento sobre a Covid-19. Covid-19, reflexos jurídicos e sociais da pandemia. Já contamos com mais de 40 mil inscritos, serão 450 palestrantes falando em 6 salas online, e uma das salas levará o nome do professor Otávio Lobo. Então fica aqui esse registro. Eu queria cumprimentar também a professora, a presidente, vice-presidente da Caixa de Assistência, a Cláudia Prudêncio, e dizer, Marcos, que você me deu aqui com esse convite a oportunidade de reencontrar um pouquinho da minha história de OAB. Eu comecei na ESA com o Rafael Petef, passei pela Caixa de Assistência com o Brincas, fui presidente da OAB com o Brincas. Então, estar aqui, em alguma medida, é poder reencontrar os amigos e recordar, né, de momentos singulares desses quase 12 ou 13 anos de passagem pela OAB. Mas o dia hoje é de celebrar essa grande escola que hoje se faz balzaquiana. A Escola de Santa Catarina faz as suas 3 décadas de atividade, com grande brilho, sem perder a atualidade, uma escola já consolidada e que hoje celebra esse momento neste grande encontro virtual, onde ouviremos aí grandes personalidades do mundo jurídico. Então fica aqui para toda a advocacia catarinense os mais efusivos parabéns pela data. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rony. Antes de devolver a palavra ao nosso presidente Rafael, só queria muito brevemente trazer uma mensagem aqui. Sei que eu trago essa mensagem não só em meu nome, mas em nome de toda a diretoria, da atual diretoria da Escola Superior da Advocacia. A gente fala muito em números, e não tem como ser diferente, né, presidente? Né, nós temos aí projetos, nós temos números, nós temos alunos, advogados e advogadas a serem atingidos. Né? Vocês teriam uma ideia, só em 2018 nós tivemos 218 cursos em todas as subseções do Estado, 12 projetos diferentes, 14 mil alunos presenciais, e só nos projetos virtuais desse ano nós já atingimos 58 mil visualizações nos nossos vídeos. Nós vivemos falando de números, porque os números são importantes. Mas o que eu queria hoje era trazer uma mensagem de gratidão, de agradecimento para as pessoas. Porque a ESA, mais do que números, a ESA é formada de pessoas. Essa fala, então, muito breve, é para agradecer a essas pessoas. Pessoas que são percursoras, como o professor Paulo Henrique Blasi e o professor Carlos Alberto Silveira Lense. Pessoas que confiam, como o doutor Rafael e o doutor Eduardo de Mello confiaram em mim a condução da escola. Pessoas que apoiam, como a Caixa Econômica, como a Caixa de Assistência, na pessoa da Cláudia, né, como os conselheiros, que eu agradeço na pessoa do Brincas, né, pessoas que apoiam como os presidentes de subseções que estão aqui nos assistindo, pessoas que inspiram, como todos os ex-diretores que estão aqui. Todo o caminho foi trilhado para que a ESA chegasse aonde a ESA está hoje em dia. Os ex-diretores são uma inspiração para mim. Pessoas que constroem. Os professores. Nada disso seria possível se não fosse a dedicação dos professores da ESA, que presencialmente, até o início desse ano, percorriam em algumas oportunidades milhares de quilômetros, centenas de quilômetros, para ir até qualquer subseção do Estado, para atingir toda a advocacia catarinense. Quero fazer um agradecimento aqui a pessoas que trabalham, que dedicam o seu tempo, como a minha vice, professora Isabela, como o meu secretário-geral, André Janes, mas, sobretudo, ao meu staff administrativo, a Tamires, que aqui está, uma guerreira, uma dedicação absurda, para a nossa escola, a Mariane, e agora, mais recentemente, a Júlia. Eu quero fazer um agradecimento, um pedido, quase que um apelo aos alunos. Eles confiam em nós.
Eles assistem, como estão assistindo agora, eles vão aos cursos presenciais. Não tem como não ter gratidão pela confiança que é depositada na ESA, por esses milhares de alunos e alunas, advogadas e advogados, por todo o Estado. Me é uma responsabilidade muito grande estar à frente da ESA hoje. Sentar na mesma cadeira que sentaram todos esses ex-diretores brilhantes que estão aqui. São cobranças, são projetos, são horas de trabalho investidas e não perdidas. Eu invisto horas de trabalho aqui. Mas, ao mesmo tempo, é uma satisfação, é uma honra. Eu me sinto um profissional, presidente, mais completo na minha vida pessoal e na minha vida profissional por estar à frente da ESA. Eu posso dizer, encerrando, presidente, que estar na Escola Superior da Advocacia, sem sombra de dúvida, é uma das coisas mais lindas que eu já fiz na minha vida. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, meu querido diretor, amigo Marcos Motter Borges, que deu um discurso emocionado, mas isso faz parte da vida de ordem, né? Quem é homem de ordem, e aqui estamos rodeados de pessoas que convivem e vivem a OAB, sabem muito bem da emoção, o que é esta emoção que Marcos Motter Borges, na condição de diretor-geral da ESA, sente no dia de hoje. E quando o Dr. Paulo Henrique Blasi, em 1990, na presidência desta casa, criou a Escola Superior de Advocacia e entregou a coordenação para o então conselheiro Carlos Alberto Silveira Lenzi, certamente ele idealizava uma formação complementar para toda a advocacia catarinense. Mas eu acredito, desembargador Blasi, que nem mesmo o sonho mais ambicioso à época poderia alcançar o que a ESA se tornou aqui em Santa Catarina 30 anos depois. Foram mais de 3 mil cursos, beneficiando cerca de 180 mil alunos. De início, uma sala de aula improvisada no espaço do Conselho Pleno do prédio da Padre Miguelinho, número 21. Depois tivemos a construção desta sede, em que a nossa escola ganhou um espaço próprio que comporta 60 alunos. Eram, sim, grandes conquistas. Mas hoje, com uma estrutura enxuta, temos uma escola moderna, online, alinhada com as exigências e responsabilidades e, mais do que tudo, voltada para o aperfeiçoamento permanente da advocacia catarinense. Acompanhando a evolução do mundo, nossa escola usa tecnologia para capilarizar e compartilhar conhecimento jurídico, alcançando, neste momento, todas as fronteiras do nosso Estado. Eis porque estamos aqui hoje, dentre esses quase 200 pessoas que estão a nos acompanhar, vários presidentes de subseção que estão aqui acompanhando esta solenidade, por acreditarem neste planejamento, neste projeto de ESA, que muitas vezes preenche as lacunas da deficiência do ensino jurídico. Com estas dificuldades da pandemia, a ESA se reinventa. Priorizamos agora o telepresencial, ampliamos a gratuidade, essa é verdade, e fizemos desta crise uma oportunidade para que mesmo aqueles que estão em isolamento pudessem fazer uso da escola e completar o seu conhecimento. A sala de aula hoje é imensurável. A escola é um organismo vivo. Aqui pulsam-se as ideias, se reconstrói o pensamento, se discute, se dissente, reordenamos conceitos, porque a escola é o ambiente mais propício para a construção de um mundo melhor. E este é o espírito da ESA, ser para sempre uma escola, ter para sempre em seus registros os nomes daqueles que por ela passaram e passarão, pois são eles os criadores dos novos tempos que se avizinham. Tempos que serão tão bons quanto consigamos ser no agora, quando tantos precisam de nós para sobreviver dignamente. Com a missão de conectar conhecimento à advocacia catarinense, nossa escola ela é obra, não apenas destes diretores que hoje são homenageados, mas sim de centenas de colegas que, de forma voluntária,
se dedicaram e se dedicam a torná-la um exemplo para o Brasil. E é na ESA que, desde o início desta gestão, profissionais em início de carreira e todos os recém-aprovados no exame de ordem recebem suas boas-vindas através de um inédito curso de iniciação à advocacia, onde fazem contato com os nossos professores e com profissionais experientes, onde podem mirar neles como exemplo do sucesso já percorrido. E celebrar hoje, ministro Sepúlveda Pertence, os 30 anos com mais uma aula de Vossa Excelência, que já anuncia, talvez pela sua presença, a brilhante trajetória que essa escola conseguiria. Pelo também, hoje, nosso sempre presidente do Conselho Federal, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, e o nosso ilustre professor e sempre diretor-geral, Dr. César Passold. É a prova de que a escola, hoje, é muito maior do que o sonho de todos os que a imaginaram e ajudaram a construí-la. Porque cada um que aqui passa deixa um legado de excelência, que se multiplica e se perpetua, razão pela qual a palavra dita por Marcos, de gratidão, gratidão por criar aqui, na escola, uma história ímpar, que é motivo de orgulho para a advocacia catarinense. E na sua pessoa, Marcos, agradecemos e cumprimentamos todos os professores, dirigentes que incluíram a ESA em seus caminhos de ensinar. Agradecemos também os advogados, estagiários, que usaram a força da escola para alavancar suas carreiras, numa demonstração inequívoca de confiança na ESA. Sem eles, nós não poderíamos estar aqui contando essa história tão bonita. A semente lançada em 1990 pelo Dr. Paulo Blasi, pelo Dr. Silveira Lenzi, germinou, fez-se árvore, deitou folhas em todo o território catarinense, enraizou sabedoria, perenizou-se. É uma noite realmente de muito orgulho, de lembranças e regozijos, porque, com 3 décadas, a ESA já conquistou seu lugar na história da advocacia catarinense. Está mais jovem e atual, inovando seus métodos na busca de mais modernidade e mais inclusividade, sendo que a cumprir metas de tempos de disrupção, tempos que merecem essa consideração. E sob estes bons alicerces que se ergueu a Escola Superior de Advocacia, que é a garantia que temos de que sua força e seu valor permanecerão para sempre. E o que posso desejar hoje é vida longa à nossa Escola Superior de Advocacia. Eu agradeço muito a presença de todos que aqui se fizeram presente. Eu declaro encerrada essa parte da solenidade e convido a todos a permanecerem conosco para a aula magna que será proferida pelo ministro Sepúlveda Pertence e depois, na sequência, pelo Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho e também pelo nosso professor César Passold. Estarei aqui ao lado do Marcos Vinícius Motter Borges, que conduzirá os trabalhos na sequência dessa cerimônia. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente Rafael. Para a gente dar início ao nosso evento de hoje, eu passo a palavra ao nosso convidado, o ministro Sepúlveda Pertence, para que possa nos brindar aí com a sua fala acerca do tema escolhido, que é o tema das atualidades constitucionais. Ministro, mais uma vez, obrigado, é uma honra tê-lo aqui 30 anos depois. Lhe passamos a palavra. Presidente Rafael Horn, diretor-geral Marcos, ex-diretores da Escola Superior de Advocacia, meus companheiros de mesa e os que me ouvem nesta reunião virtual, como as circunstâncias nos têm exigido. É com grande satisfação que, uma vez mais, entro em contato com os advogados catarinenses. Tenho ótimas recordações e 2 deles hoje referidos, Paulo Henrique Blasi e Carlos Alberto Silveira Lenzi, meus queridos amigos, além do presidente Sadi Lima, que me prestou uma grande homenagem quando, em Chapecó, lançou
a minha candidatura ao Conselho Federal da Ordem. Não bem-sucedidas, mas muito honrosas por aqueles que me apoiaram. Minhas primeiras palavras sobre escusa. Eu não esperava ser contemplado com a honra de uma aula magna nessa solenidade. E por isso não a farei. Prefiro falar duas palavras, três talvez, sobre os perigos, os riscos que a democracia está a correr neste país. Cansado da minha opção universitária inicial na Universidade de Brasília. Aposentado depois pelo AI-5 do cargo de procurador público. A advocacia, dizia Vitor Nunes, é a profissão a que sempre se volta, sejam quais forem as vicissitudes da vida. A advocacia foi o meu caminho. E nela, particularmente a defesa dos perseguidos pelo regime de arbítrio militar. Aqui o país foi submetido por mais de 20 anos, e à volta do qual, cada dia mais, muitos nos dizem estarmos novamente ameaçados. Fundados, por exemplo, no que Lilia Schwartz, lúcida cientista política brasileira, caracteriza como signos do autoritarismo. E leio o seu brilhante livro sobre o autoritarismo no Brasil. A seleção de um processo, quais são as características do autoritarismo? A seleção de um processo mítico e glorioso. A criação de um anti-intelectualismo e de um anti-jornalismo de base. Um retorno à sociedade patriarcal de maneira a elevar conceitos de hierarquia e ordem. O uso da polícia do Estado, ou, se necessário, de milícias, para reprimir bandidos, mas também desafetos políticos. Uma verdadeira histeria sexual, que acusa mulheres, gays, travestis e outras minorias de serem responsáveis pela degeneração moral de suas nações. Um apelo à própria vitimização, a sua e a dos seus aliados, conclamando a população a reagir aos supostos algozes de outrora. O incentivo à polarização, que divide a população entre eles e nós, estabelecendo que nós somos os realizadores e eles os usurpadores. O uso extensivo da propaganda política, que não preza a realidade, pois prefere inventá-la. A naturalização de certos grupos nacionais e a consequente ojeriza aos imigrantes logo transformados em estrangeiros. A manipulação do Estado, de suas instituições e leis, visando perpetuar o controle da máquina e garantir um retorno nostálgico aos valores da terra, da família e das tradições, como se esses sentimentos puros e imóveis, imutáveis e exaltados. Sobre os riscos do retorno à ditadura, que ainda tem todos os adeptos no Brasil de hoje, mesmo que disfarçada, recorro a um homem público, Milton Campos, das minhas Minas Gerais, em quem, não obstante divergências pontuais na vida política, se há de reconhecer um jurista e um homem público notável. Invoco sua densa aula inaugural de 1966
na Universidade Federal de Minas, sob o título Em Louvor da Tolerância. Nela, não obstante a redução nominal da conferência, as relações da tolerância com a universidade, enuncia observações de todo pertinente à tolerância como valor essencial do regime democrático. Lê-se nas páginas magistrais de Milton Campos, que Carlos Drummond definiu como o homem que a gente gostaria de ser. E diz Milton que a radicalização, inimiga mortal da tolerância, não costuma estar nas ideias em si mesmas. Senão no modo com que as apresentamos e no processo pelo qual procuram prevalecer. Lê-se mais na sua conferência esta passagem de rara beleza poética. As ideias e os juízos, como árvores mais firmes, têm o seu outono em que caem as flores. E a intolerância dos radicais se revela mais nas folhas efêmeras do que nos troncos duradouros. É o velho vício, inveterado na política, de se lutar pelo acidente ou esquecimento da essência. Perdoe-me se as circunstâncias me levam a furtar-lhe qualquer tentativa de aula magna. São trechos, quase todos, do meu discurso no Instituto dos Advogados, no IAB, ao receber a medalha Teixeira de Freitas. E aqui, honra-me muito chamar os advogados de Santa Catarina, os líderes que aqui estão, e todos os advogados, à luta pela democracia. Muito obrigado. Agora eu gostaria de chamar o doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho para também tecer as suas considerações e trazer a sua mensagem com relação às atualidades constitucionais. Boa noite. Saúdo, em primeiro lugar, o presidente da seccional catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente Rafael Horne, grande liderança, expressivo dirigente da OAB desse Estado, que tem se pautado com equilíbrio na defesa da Constituição, dos valores democráticos, e tem sido uma referência não apenas para os advogados do Estado, mas para todo o Brasil. Ele que já é um destacado e atuante presidente do Colégio Nacional dos Presidentes Seccionais. Agradeço ao presidente Rafael Horne pela oportunidade de me dirigir aos colegas advogadas e advogados desse grandioso e belo estado de meu país, e agradeço a liderança do presidente Rafael Horne, que tem feito muito pela advocacia do Brasil. Saúdo a sua diretoria, o vice-presidente Maurício Alessandro, o secretário-geral Eduardo de Mello, a secretária-geral adjunta Luciane e o tesoureiro Juliano Mandelli Moreira. Saúdo o diretor-geral da Escola Superior da Advocacia, que tem um nome muito esquisito, muito estranho, Marcos Vinícius Motter Borges, a quem parabenizo pelo encaminhamento dos trabalhos, pelo dinamismo desta escola superior, ao lado de sua diretoria, da vice-diretora Isabela, do secretário-geral André Schmidt. Saúdo os conselheiros federais da Ordem dos Advogados do Brasil, desse Estado, na pessoa dos meus amigos Tulo Cavalazzi, Paulo Brincas, Sandra Krieger, Fábio Jeremias, e a presidente da Caixa de Assistência, Cláudia da Silva Prudêncio,
a quem agradeço a gentil referência em seu pronunciamento. Como foi alertado já desde o início, e antes de começar a falar, devemos ser bastante breves, ainda mais em ambientes virtuais, mas eu não poderia deixar de cumprimentar o diretor-geral da Escola Superior da Advocacia Nacional, Rony Prez Duarte, que tem realizado um trabalho muito importante à frente desta instituição. Veja que a escola eu considero como uma importante braço da OAB, porque ela cuida da capacitação dos advogados. A Ordem possui essa missão. Ela é uma instituição que cuida da valorização da categoria, que cuida das prerrogativas da classe, da seleção dos profissionais, mas a capacitação, o aprimoramento dos advogados para bem defender o Estado democrático de direito, a liberdade, a igualdade, a democracia, a capacitação para que o advogado exerça esse munus público à medida em que defende os interesses de seus constituintes, é também e primordialmente missão da Escola Superior da Advocacia, que vai realizar no final deste mês o maior evento jurídico, me parece que do planeta Terra. Já são mais de 40 mil inscritos neste evento virtual, sob a liderança do diretor-geral Rony Prez Duarte. E em sua pessoa, portanto, saúdo todos os que realizam esse trabalho na Escola de Advocacia. E sendo breve, gostaria de tratar sobre o momento em que vivemos, das atualidades constitucionais, e especialmente da necessidade da defesa da democracia. Penso que defender democracia hoje em nosso país se impõe em 3 medidas, em 3 frentes. A defesa da autoridade da Constituição da República, a defesa das instituições da República e a defesa das liberdades públicas em suas várias dimensões. A liberdade de expressão, a liberdade de informação, a liberdade de imprensa, a liberdade econômica, e dentro do item liberdade econômica e de um ambiente favorável ao desenvolvimento do país, a segurança jurídica é fundamental para a estabilidade e para o progresso da nação brasileira. E permita-me, nesse momento de pandemia, fazer remissão ao que ocorreu na humanidade no início do século passado. Quem com a nossa idade tiver nascido em 1900 ou tivesse nascido em 1900, já teria presenciado 2 grandes guerras mundiais, a Guerra Sino-Japonesa, a gripe espanhola, e teria, portanto, presenciado a perda de mais de 100 milhões de vidas humanas. Algo como em torno de 5% da população existente, então, no planeta Terra. A humanidade precisou perder tantas vidas para compreender que a democracia era o único caminho e que a afirmação das ordens constitucionais, dos estados e do exercício do poder legitimado a partir da Constituição da República e não a partir do poder da força dominante em determinado momento. A humanidade, portanto, aprendeu que, ao invés de guerras, deveria fazer diplomacia. Ao invés de conflitos e do ódio, deveria primar pelo diálogo e pelo respeito à dignidade da pessoa humana. Que, ao invés da discriminação odiosa, repugnante, deveríamos prezar pela prevalência dos direitos humanos em suas diversas áreas. Ao invés de regimes autoritários e antidemocráticos, deveríamos primar e caminhar com a democracia, com a liberdade econômica,
com respeito aos valores sociais do trabalho, com respeito à justiça social, mas, sem dúvida alguma, com a liberdade de empreender, que é fundamental para gerar na sociedade a competitividade necessária ao progresso. Então, a humanidade não precisa recorrer a fatos históricos muito antigos para não repetir erros do passado. Basta que possamos verificar o que ocorrera há cerca de 100 anos. Quando hoje percebemos a existência de quem queira negar a ciência e de quem queira negar a importância do respeito à Constituição, do equilíbrio e da harmonia entre os poderes, quando hoje percebemos que ainda exista quem pregue o fim das liberdades várias, o desrespeito ao indivíduo, em que queira que o Estado seja mais importante do que o ser humano, então é preciso remeter tais pessoas a um pequeno retorno de leitura ao que ocorrera nossa história há bem pouco tempo. Não é possível a repetição de erros do passado e temos que aprender com tais erros e não repeti-los. E assim, nesse momento de nosso país, afirmar a Constituição da República em cada momento é fundamental. Como diria Rui Barbosa, a violação do direito individual de um cidadão significa a vulneração do sistema jurídico como um todo. E, portanto, nós temos que, voltando ao tríduo que havia mencionado, cuidar de, em primeiro lugar, defender a Constituição em cada momento. E a Ordem dos Advogados do Brasil tem feito isso ao longo de sua história, com apoio indelével da Seccional de Santa Catarina, que tem sido brava e lutadora na defesa da Constituição. Recentemente conseguimos no Supremo Tribunal Federal a determinação do respeito às competências dos entes federativos. Em outra ação, o respeito à lei de acesso à informação. Em outra demanda, a proibição da quebra do sigilo de dados de mais de 100 milhões de brasileiros. Então, são medidas concretas de defesa da Constituição da República. No item da defesa das instituições, defendemos a necessidade sempre presente de que haja o equilíbrio, a independência e a harmonia entre os poderes da República. O Brasil herdou da tradição do constitucionalismo norte-americano o sistema de freios e contrapesos, de controle recíproco entre os poderes da República. É necessário que cada poder da República respeite as suas competências institucionais, as suas capacidades institucionais, e que haja um diálogo institucional de alto nível para que a nação brasileira supere a crise pandêmica e as demais crises que estamos enfrentando em nosso país. Percebemos na defesa das liberdades que ela deve ser feita diariamente em cada momento. Agora mesmo, verificamos que o Senado da República aprovou um projeto de lei, me parece que com boas intenções, de combate à fake news. Contudo, esse projeto, embora tenha itens interessantes, como a proibição do anonimato, a proibição de perfis falsos e de robôs, porque, de fato, a Constituição da República veda o anonimato, a liberdade de expressão pressupõe a publicidade de quem está expressando, o anonimato ele é vedado expressamente pela Constituição. Então, a vedação do anonimato compõe o próprio direito à liberdade de expressão. Não seria possível permitir a existência de uma liberdade de perfis falsos. Portanto, não deve haver, não há no direito proteção à falsidade de qualquer ordem. Mas há nesse projeto algo que me parece
que deve merecer a ojeriza, a repulsa e a oposição da nossa entidade, que se diz respeito a essa espécie de Ministério da Verdade, ou de um órgão de controle sobre o que é verdade e o que não é verdade em nosso país. É muito perigoso, por melhor que seja a intenção, que haja um órgão estatal a dizer o que é verdade. E, portanto, me parece mais adequado que as fake news sejam divididas em dois grupos. Aquelas fake news que consistem em crimes contra a honra, crimes contra a democracia, contra a humanidade, contra crimes de discriminação, contra as minorias. Se a fake news constituir crime, ela deve ser processada perante o Poder Judiciário. Não é necessário a criação de um órgão específico para tanto. Defendo, inclusive, que possa haver a criação de um órgão do Poder Judiciário que seja mais célere, uma espécie de juizado especial, que de modo informal responda com rapidez à própria necessidade de pronta reparação de eventuais agressões ocorridas no âmbito da internet, no âmbito da prática de fake news. Mas há aquelas outras fake news que não prejudicam terceiros, não constituem crimes, que são notícias falsas, que não têm evidências científicas a demonstrarem, que essas me parecem que a própria sociedade deve ter instrumentos de autorregulação. A sociedade deve combatê-las com a imprensa profissional, com mais liberdade de expressão, com instrumentos que venham, inclusive, a demonstrar que tais notícias não são verdadeiras. Então, seja para um bloco ou outro bloco de fake news, não há necessidade da criação de um órgão estatal da verdade, ou um órgão estatal para dizer o que é e o que não é fake news. A sociedade precisa ter seus próprios instrumentos. A liberdade há de ser defendida em cada momento. A liberdade que constitucionalmente está assegurada, a liberdade de empreender, a livre iniciativa é algo que integra o valor nacional. Quer dizer, a sociedade brasileira preza pela liberdade de iniciativa, para que todos possam se desenvolver. Temos que espraiar no Brasil as empresas, as micro e pequenas empresas. Por isso que a OAB apoia o Super Simples, que beneficia as pequenas empresas e que, inclusive, beneficia os advogados brasileiros. Em sua maioria, somos micro e pequenos, pessoas jurídicas, empreendedores, desenvolvendo uma profissão liberal. Estou caminhando para a conclusão para dizer que, com o apoio da seccional de Santa Catarina, com as sugestões, os elogios e as críticas que são sempre bem-vindas, porque dentro de uma democracia não podemos acreditar no pensamento único ou no monopólio da verdade por quem quer que seja. Eu costumo sempre repetir que a única verdade absoluta no direito e na vida é a sua própria inexistência. É que não existe tal verdade absoluta. E que no direito, tal qual a dialética, devemos sempre buscá-la. O direito é a lógica da verdade procurada como na dialética. Devemos sempre procurá-la. Não devemos procurar a fraude, o engodo, o engano. Devemos procurar a ciência, o acerto, a melhor interpretação. Mas esta verdade é sempre procurada. Ela nunca será detida por quem quer que seja. Com esse espírito aberto de busca da verdade, de crítica sincera, é que a seccional de Santa Catarina participa com relevância e protagonismo sob a liderança do presidente Rafael Horne, do conserto da nossa entidade em nosso país, e tem contribuído para as melhores definições e para os melhores caminhos
a serem trilhados pela advocacia brasileira. É um momento de muita cautela, muita prudência, muita reflexão. Temos que colocar a nação brasileira sempre em primeiro lugar, as instituições da República a serem defendidas por todos, a democracia representativa liberal prevista na Constituição brasileira como a nossa sempre estrutura de organização, a democracia que, tal qual uma plantação, ela deve ser regada, adubada, cultivada diariamente para que possa florescer. E com o apoio da Seccional de Santa Catarina, com a capacitação feita para a defesa do Estado de Direito pela Escola Superior dos Advogados de Santa Catarina, a quem parabenizo pelos 30 anos, especialmente todos os seus ex-dirigentes, é que encerro esta fala, esta abordagem, que, como anunciado, seria breve, mas é primada pela crença, pela convicção de que não é hora de omissão. A história não irá tolerar a omissão. Devemos defender a democracia, a Constituição e as liberdades sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho. E agora, para nós encerrarmos o nosso evento de hoje, passamos a palavra ao doutor César Luiz Passold para suas considerações. Pois não, muito obrigado a todos, em especial à direção da ESA, ao presidente Rafael, por esse honroso convite. Aprendi muito com os ilustres ministros Sepúlveda e nosso presidente da OAB na gestão anterior. Esteve aqui conosco na ocasião em que entregamos e recebi eu a medalha João Batista Bonassis. Permito-me, presidente Rafael, de ponderar aqui inicialmente, incluindo uma saudação especial à nossa presidente Cláudia, que realiza um trabalho excelente na nossa Caixa. Também ao presidente da ESA Nacional, a minha homenagem e o meu lembrete histórico de que, neste dia de hoje, em 1998, nós realizamos o primeiro encontro nacional de dirigentes das escolas superiores de advocacia do Brasil. Na ocasião, o meu vice-diretor era o professor Márcio Vicari, e ele coordenou todo o evento, e a nossa ESA fez um encontro nacional que foi muito profícuo, muito mesmo. Faço essas observações iniciais, homenageio, enfim, os 3 presidentes da OAB durante as minhas gestões, Amaury João Ferreira, Jefferson Cravichinchim e Fernando Carione, que confiaram no nosso trabalho. Muito bem, depois das palavras proferidas pelos meus 2 colegas de evento, eu me sinto com responsabilidade imensa. Mas a minha manifestação sobre as atualidades constitucionais, ela se faz em defesa da Constituição brasileira vigente e, portanto, da democracia. Eu entendo que a melhor maneira de se defender a democracia no Brasil é defender e fazer respeitar a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no seu texto atualmente vigente. Eu vou destacar alguns momentos dessa Constituição que demonstram a sua absoluta atualidade, de um lado. De outro lado, que demonstram o seu absoluto compromisso com a democracia. Porque o compromisso com a democracia não é apenas aquele, e isso é importante, que diz respeito a eleições diretas, periódicas, secretas, limpas, mas sim, democracia significa saúde pública em condições de proteção, estímulo à saúde, recuperação dos danos à saúde. E democracia significa ter comprometimento com educação de alta qualidade.
Democracia significa ter compromissos com o meio ambiente, compromissos equilibrados, sérios, efetivos. Então, nessa minha passagem rápida, eu pondero o seguinte. Primeiro, não há como se duvidar, e é indiscutível, que a Constituição do Brasil tem um compromisso que eu chamo de absoluto com a democracia. Nesta dimensão de enxergar a democracia como um todo de vida nacional, como um todo de desempenho do Estado com a parceria com a sociedade. Essa Constituição é uma belíssima tentativa de equilibrar a ordem social com a ordem econômica. Há quem diga, e eu concordo, que essa Constituição tentou costurar a opção de democracia social com a opção de neoliberalismo. Se ela logrou o êxito ou não no discurso, eu não tenho dúvida, ela fez essa conciliação no discurso. A concretização disso na prática depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Como exemplo de momento de especial qualidade e atualidade da nossa Constituição, eu cito o seu artigo 5º, com seus 78 incisos de 4 parágrafos. Ali, nós encontramos um belo e largo espectro de direitos e deveres, porque não há democracia sem o equilíbrio adequado entre direitos e deveres, e ali está o melhor exemplo que se poderia dar. Há outros destaques pontuais dessa Constituição que estou extraindo para ilustrar aqui a defesa dela, a defesa da sua atualidade, a defesa do seu compromisso com a democracia. Eu trago aqui o artigo 196. O artigo 196, iniciando a ordem social, que vai desde a saúde e percorre a saúde individual, a saúde coletiva, vai até o artigo 200. O artigo 196 é um compromisso, é uma obrigação, mas é também um direito. Aspas, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Promoção, proteção e recuperação da saúde, que é a famosa tríade que a Organização Mundial da Saúde defende desde o seu nascimento em 1947. O outro destaque está dos artigos 205 a 214, no capítulo da educação, da cultura e do esporte. O artigo 205 diz, e permitam-me fazer leitura literal para poder sustentar a minha defesa da atualidade dessa Constituição. Artigo 205, aspas, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Belíssimo, mas há que ser concretizado. E só é concretizado se todos nós resolvermos que será concretizado esse artigo. Não fiquemos na passividade esperando que um paternalismo governamental faça essa realização. É preciso que todos se envolvam. Outro exemplo, o artigo 225, inicia o título 8º da Ordem Social no capítulo 6º do Meio Ambiente. Digo, literalmente, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. Se alguém diz, e eu respeito, mas não concordo, que essa Constituição é paternalista, eu sempre invoco
este artigo como exemplo que não é. O artigo é claro, impondo-se ao poder público e à coletividade o defender e o preservar o meio ambiente para as gerações futuras. A sociedade é convocada a colaborar com a realização dos programas de saúde, a participar efetivamente dos programas de educação. E gosto sempre, quando se trata de defender essa Constituição e a sua atualidade, de provocar um especial estímulo à reflexão. Essa Constituição recebeu, através especificamente da Emenda Constitucional número 45, que é de 2004, mas cujo teor de modificativo é atualíssimo, essa emenda alterou 25 artigos da nossa Constituição e acrescentou mais 4 artigos. Ou seja, ela alterou a Constituição, de fato, em 29 artigos. E o fez há 16 anos atrás, quando a nossa Constituição, que agora faz 32 anos, né? Portanto, 16 anos com 16. Esses artigos todos foram alterados e significaram mudanças e introduções de alta relevância e atualidade. Uma das quais, o inciso 78, que diz respeito diretamente a nós advogados, que ficou com a seguinte redação: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Este é o texto, esta é a redação, este é o nosso compromisso de cumprir. Nós todos que atuamos na área jurídica temos que cumprir esse ensino, tanto no âmbito judicial quanto no âmbito administrativo, aqui com a visão jurídica a respeito dos processos administrativos. E, ademais, estou quase encerrando, presidente Rafael, praticamente encerrando. Também dessa emenda, eu ressalto aqui os parágrafos 3º e 4º foram introduzidos no inciso 78, ambos cuidando da nossa participação internacional. Parágrafo 3º diz claramente: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, quórum qualificado, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Olha a força que se dá a tratados que nós firmarmos, preenchidos os requisitos da aprovação no Congresso Nacional, que digam respeito a direitos humanos. Olha o que essa Constituição tem de muita atualidade. Sem respeito a direitos humanos não se pode falar em democracia. Não há democracia. Norberto Bobbio já ressaltava isso. Não há democracia sem respeito de direitos humanos. E, por último, faço questão também de mencionar essa introdução da Emenda Constitucional 45, atualíssima, que é o parágrafo 4º do artigo 5º. O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Esta internacionalização é para se realizar justiça. E não há democracia sem justiça, insisto. Muito obrigado pela atenção, pelo convite. É uma honra ter estado aqui. Boa noite a todas e a todos. Muito obrigado, professor César Passo. Queria agradecer ao senhor, queria agradecer também ao professor Marcos Vinícius Furtado Coelho, ao ministro Sepúlveda Pertence, pelas belas palavras, pelas explanações que nos foram feitas aqui, e devolvo a palavra ao nosso presidente para encerrarmos o nosso evento de hoje. Bem, hoje foi realmente uma noite histórica. Nós entramos para a história, a primeira solenidade virtual da história da OAB Santa Catarina, com falas magníficas. Ministro Sepúlveda, nossa gratidão pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Para nós foi uma grande honra tê-lo aqui na OAB Santa Catarina. É uma honra para a seccional catarinense tê-lo como primeiro professor da nossa Escola Superior de Advocacia. E hoje, mais uma vez, Vossa Excelência mostrou porque é um ícone do direito brasileiro.
Então, ministro, fica aqui nossas palavras de gratidão. Gratidão a esse tempo despendido em prol da advocacia catarinense. Ao meu amigo Marcos Vinícius Furtado Coelho, que, como amigo, exagerou nos elogios, mas isso é fruto dessa amizade longa que temos. Também nossa gratidão pelo tempo dedicado em prol da OAB catarinense, em prol da OAB nacional, em prol da advocacia. Sua presença e suas palavras nos honram. Mais uma vez, você que é, ao nosso sentir, já quase um catarinense, satisfação tê-lo aqui conosco. Muita gratidão pela sua presença. E ao nosso querido César Passold, já homenageado várias vezes e mostrando hoje, ao lado destes dois ícones do direito nacional, por que foi eleito por unanimidade para estar ao lado deles, pois mostrou o conhecimento jurídico da advocacia catarinense. Professor Passold, mais uma vez uma satisfação, pela segunda vez, né, na verdade, nessa gestão, poder homenageá-lo nessa história bela que Vossa Excelência construiu em prol do ensino jurídico e da advocacia catarinense. Dito isso, é momento de encerrar. Agradecer a cada um dos advogados, dos colegas que esteve conosco durante o dia de hoje. Chegamos a 200 pessoas ao mesmo tempo acompanhando essa transmissão, essas palestras aqui em Santa Catarina, aos presidentes de subseção que estiveram, os conselheiros estaduais, aos que estão aqui conosco até agora na plateia. Paulo Brincas, nosso sempre presidente, está aqui ainda, né, junto com toda a nossa mesa, nossos ex-diretores, que já estavam desde o início conosco, né, a Isabela Medeiros, nossa vice-diretora, aos servidores da casa que organizaram uma cerimônia que realmente entra para a história, e entra para a história da instituição com muito orgulho. Orgulho da nossa ESA e meus parabéns, Marcos. Na sua pessoa, parabenizo Pedro Miranda, Lami, PTF aqui conosco e todos os demais diretores que fizeram parte dessa brilhante trajetória da nossa instituição. Eu tenho aqui, eu não sei se o desembargador Blas ainda está conosco, mas eu tenho aqui a resolução 0390. E com a imagem da nossa resolução 0390, que cria a Escola Superior de Advocacia da OAB Santa Catarina, em 5 de julho de 1990, encerramos essa transmissão agradecendo a todos que fizeram parte dessa linda história.